Poderosos apresenta de Nikolai Gogol. O Inspetor-Geral. Sabia que ao interagir e compartilhar o conteúdo, você nos ajuda a continuar? Curta, comenta aí e compartilha. Não é inscrito? Se inscreva agora. Obrigada. Capítulo 1. Esta história aconteceu na Rússia há muito tempo, mas poderia ter acontecido, ou até estar acontecendo, em qualquer outro país. Você, leitor, pode imaginar uma aldeiazinha em meio a um cenário de neve, algo longínquo, quase um cartão postal. Quem será toda essa gente, com ar importante, que corre para aquela casa, sem dúvida a mais rica do lugar? O que estará havendo? Pois aquela é a casa do governador de Kolmogor. Ali foi convocada uma reunião de emergência, porque havia ocorrido algo muito grave, capaz de tirar o sossego de muitos dos habitantes do local. Dentro da casa, o governador, já cercado por algumas das pessoas mais graúdas daquele pequeno mundo, estava aflitíssimo. Mas quem eram essas personalidades? O diretor do hospital, Artemy Filipovich Ziemilianka, e Lucas Lukich, o diretor da escola. Entrou em seguida, depois de ter escorregado na soleira da porta, por causa do gelo ou das esporas que sempre usava, o juiz, chamado Amos Fyodorovich Lyapkin-Tyapkin. Chegaram ainda mais 2 soldados e o doutor Cristiano Ivanovich Gibner, um médico de ar perplexo e muito quieto. Não por ser médico ou funcionário do hospital, mas porque não sabia falar russo. No entanto, não atrapalhava suas funções, pois ele sabia como cobrar as contas dos pacientes, embora não compreendesse as suas queixas. Com certeza, o tal médico tinha arranjado aquele posto no hospital através da recomendação de alguém muito importante. Coisas da Rússia, ou de qualquer outro lugar onde existam padrinhos. Todos os convocados estavam tensos, sem poder imaginar o motivo da urgentíssima reunião. O governador Anton Antonovich Skovnik Dmukhanovsky, talvez fosse melhor chamá-lo somente de o governador, você não acha? Passou então a explicar, num tom de discurso, o motivo da convocação. Senhores amigos, meus compatriotas, resolvi reuni-los aqui em caráter de emergência, porque recebi uma notícia deveras inquietante. Está para chegar à nossa aldeia um inspetor. Houve um momento de silêncio dramático. O juiz Amos, depois de tilintar as esporas, esbugalhou os olhos e perguntou: Mas será mesmo verdade? Um inspetor? Os presentes entreolharam-se. Todos sabiam o que significava a presença de um inspetor entre eles. Alguém encarregado de inspecionar cada canto da aldeia, a fim de verificar se ela estava sendo bem administrada. Não só de verificar, mas também de fazer relatórios
sobre a conduta dos administradores. Se qualquer irregularidade fosse constatada, o diretor do hospital, torcendo as mãos, gélidas pelo nervosismo, não queria acreditar. Será que ouvimos a palavra certa? Não haveria algum engano? Talvez um erro de diagnóstico? É mesmo um inspetor? O governador parecia não escutar as perguntas e andava de um lado para o outro. De repente lembrou-se do pesadelo que tivera na noite anterior. Com certeza um presságio. Sonhara com ratos enormes que chegavam perto dele e o cheiravam. Depois fugiam, com medo. Sonhar com ratos não podia ser mesmo bom sinal. Foi então que decidiu tirar do bolso a carta que recebera e leu-a em voz alta e em tom solene, como quem lê a sua própria sentença de morte. Querido amigo e benfeitor Anton Antonovich Skovnik de Mukhanovsky, estou escrevendo às pressas para mandar-lhe uma informação urgente que exige providências urgentíssimas. Soube através de fonte fidedigna que está para chegar por aí um funcionário especializado em inspeções de província. Por motivos secretos, o tal inspetor viaja incógnito e deverá chegar a qualquer momento. Como sei que meu amigo e benfeitor não tem o hábito de deixar escapar benfeitorias que lhe caiam nas mãos... Nesse momento, o governador pigarreou. Eu o aconselho a ter muito cuidado. Pode ser até que o tal inspetor já esteja aí, disfarçado de turista. Cuidado! Fora isso, tudo aqui continua na mesma. Ana, minha irmã, veio visitar-me ontem, acompanhada do marido, aquele que toca violino. Meu cunhado engordou demais, parece um porco cevado, mas continua a tocar violino. Ou melhor, a arranhar as cordas do dito cujo, e assim por diante, etc. E tal. Bem, aqui está a assinatura. Andrei Ivanovich. O diretor da escola, alterado pela notícia, começou a falar com voz estridente, parecendo um mau aluno antes da prova final. Mas o que será que um inspetor quer aqui? O que será que um inspetor quer? Mas o que será? O quê? Um inspetor? O governador, suando muito, apesar do frio, deixou-se cair numa poltrona, lamentando-se. Destino cruel, destino crudelíssimo. Antigamente, graças às nossas preces e orações, rezas e velas, os inspetores só inspecionavam os outros lugarejos. Agora, destino cruel. Desgraçadamente, chegou a nossa vez. O juiz, mais ponderado, levantou outra hipótese. Ora, vocês estão fazendo uma tempestade em copo d'água. Vai ver, não somos nós o motivo da fiscalização? A Rússia, com tanta intranquilidade política, meteu-se em conflitos com outros países. Vai ver, esse inspetor aí vem à procura de algum espião. Deve ser coisa referente a outros setores, tenho certeza. Perdendo sua compostura habitual, o governador insinuou que o juiz era totalmente idiota, acrescentando aos berros. E o senhor acha que aqui, nesse lugarejo perdido, vai existir um traidor ou um espião importante? E a Rússia, por acaso, vai perder tempo com tal absurdo? Para alcançar alguma fronteira, teríamos que cavalgar meses. Nada disso. Resolveram limpar o país das mordomias, do empreguismo. Chegou a nossa vez. Estamos fritos. O juiz ficou indignado, tilintou as esporas, queria retrucar, mas perdeu a voz e ficou parado, vermelho de raiva, com a boca aberta. No entanto, ninguém prestou atenção nele. De fato, a tal hipótese aventada pelo juiz não tinha qualquer fundamento. Era completamente ilógica. Muito mais importante era procurar resolver os problemas que precisavam ser solucionados
antes da chegada do inspetor. E foi assim que o diretor do hospital foi convidado a esclarecer, com urgência, o caso da verba que havia sumido e a mandar fazer a desinfecção geral nos quartos dos doentes e na sala de cirurgia. Artemy Filipovich tentou defender-se. Senhor governador, o tratamento que os pacientes recebem em nosso nosocômio, ele adorava chamar o hospital de nosocômio, é baseado em curas naturais e bem baratinhas. A natureza é sábia. O senhor está insinuando que lá existem baratas? E por acaso, barata não é coisa natural? Se a natureza inventou baratas, pulgas e percevejos, é porque ela sabe o que faz. Deve existir uma sábia razão para isso. E se o doente estiver muito mal, não é melhor que morra de uma vez? Vale a pena padecer de uma doença? Quando a morte chega, a pessoa tem que morrer, ora. E depois de fazer esse discurso, o diretor do hospital cutucou o doutor Cristiano, o médico, que balbuciou. Viram? Continuou o diretor do hospital. O nosso doutor concordou, apesar de não falar russo. Aliás, é bom que se diga, o pobre doutor não deveria ser aborrecido com consultas em que os pacientes se queixam e se queixam. Afinal, o doutor não entende o que eles falam. Mas é um ótimo profissional, muito conceituado lá no país de onde veio. Um médico por demais competente, garanto. Grunhiu o doutor com um olhar abstrato. O governador ouviu as explicações, impaciente, e retrucou. Vamos combinar o seguinte. O inspetor pode não entender a sua sábia teoria sobre o naturalismo. Pode ser uma pessoa ignorante, pois o melhor é o senhor mandar limpar o hospital e colocar uma placa sobre a cama de cada doente com seu nome em latim e o nome da enfermidade, também em latim. Vai ficar muito científico, vai dar boa impressão. E melhor ainda é mandar a maioria dos doentes para casa. Muitos deles podem causar uma infeliz imagem da sanidade de nossa aldeia. E tenho dito. Depois de organizar o Departamento de Saúde, o governador passou ao Departamento de Justiça. Tinha chegado a vez do juiz, aquele sobre cuja falta de inteligência a insinuação do governador não deixara dúvidas, ainda que este não o houvesse chamado explicitamente de idiota. Na verdade, esse departamento, sob as ordens de Amos Fyodorovich Lyapkin, era deveras esquisito, melhor dizendo, esquisitíssimo. Eis algumas peculiaridades do tribunal. Na sala de espera, os empregados criavam gansos. Os gansos, que não entendem de leis nem de justiça, que não sabiam que tribunal é lugar de decoro, comportavam-se exatamente como qualquer ave. Andavam de um lado para o outro, faziam uma zoeira infernal e defecavam à vontade por todo o recinto. Conclusão: o público, quando ia tratar de algum assunto jurídico, escorregava e caía sobre a sujeira dos gansos. Mas a tragédia não parava por aí. Bem no centro do salão de audiências, os funcionários haviam estendido um varal em que, durante o inverno, aproveitavam para secar meias, luvas, camisas e outras peças molhadas pela neve ou pela chuva. O pior problema, entretanto, era o fato de o juiz Amos ser dado a caçadas. Atirava-se a elas com verdadeira paixão, montado num fogoso cavalo, seguido de inúmeros cães. E sobre a mesa do tribunal ficavam largados os apetrechos do esporte, chicote, espingarda, balas, e, como o juiz Amos saía para caçar a toda hora, nunca tirava as esporas, mesmo quando usava a sua desbotada toga. Para completar o quadro, o escrivão da corte judicial tomava tantas garrafas de vodka que
que exalava cheiro de bebida pelos poros. Para disfarçar, comia alho e cebolas. Tinha esse pequeno defeito, mas era um ótimo escrivão. Afinal, quem não tem um defeitinho? Diziam que o juiz Amós costumava mudar de opinião na hora de dar uma sentença. Não em troca de dinheiro, é claro. Ele não recebia dinheiro de ninguém, pois era honestíssimo. Era um juiz, ora. Só de vez em quando, para dar algum parecer favorável a alguma causa desfavorável, aceitava uns presentinhos à toa. Mudava sentenças em trocas de cães perdigueiros e com ótimo pedigree. É evidente que aquilo não poderia ser chamado de suborno, afinal, eram somente uns cachorrinhos. O governador lembrou todos esses fatos aos presentes à reunião. O juiz espumava de ódio, tiniu as esporas e retrucou. Anton Antonovitch, você nos acusa? Fala de nós? Mas sabe muito bem que anda na boca do povo por causa das suas negociatas e falcatruas. Quem tem telhado de vidro não deve jogar pedras no do vizinho. Desconcertado, o governador defendeu-se. Eu posso ter os meus deslizes involuntários, mas sou um homem religioso, ouviu? Dizia, levantando as calças e mostrando os joelhos calosos de tanto rezar. Diante desse argumento irrefutável, o juiz se acalmou e tentou conciliar. Está bem, eu darei um jeito nos gansos hoje mesmo. Quer almoçar comigo? Minha mulher tempera aves como ninguém. Enfim, a roupa suja estava sendo lavada. Pouco a pouco, descobriram que, em matéria de pouca lisura, todos eram colegas. O melhor era interromper a discussão, tomar medidas urgentes de saneamento básico, fazer uma faxina geral, dar um ar de honestidade às instituições e continuarem coesos, juntos, unidos. Porque a união faz a força. E um inspetor? Pois é, um inspetor estava para chegar. E vinha incógnito, o que aumentava o perigo.